Oi, oi! Se você não me conhece, eu sou a Mari, eu falo de entretenimento no YouTube, falo sobre música, séries, filmes e outros assuntos. Então se você se interessa por esse tipo de conteúdo, já aproveita, se inscreve no meu canal, é só clicar no botão vermelho que tem aqui embaixo, me ajuda muito. Nesse vídeo a gente vai conversar sobre o filme Um Lugar Bem Longe Daqui, que tá previsto para chegar no Brasil no dia 1º de setembro, mas na verdade já chegou. O que acontece? Esse filme ele foi lançado nos Estados Unidos, que é o seu país de origem, em 15 de julho, se eu não estou enganada, então já faz aí 1 mês e meio. Aqui no Brasil, a data de estreia oficial é dia 1º de setembro. Porém, alguns cinemas ao redor do país inteiro já estão exibindo o filme desde a última quinta-feira. Então na quinta-feira passada eu fui no cinema, assisti o filme e preparei a minha review, a minha crítica para compartilhar com vocês. Continuem assistindo o vídeo se vocês assistiram ao filme ou não. Porque nesse vídeo aqui eu não vou entrar em spoilers. Eu vou falar sobre a sinopse, eu vou fazer alguns comentários, mas de forma nenhuma eu pretendo estragar a sua experiência. Então, acho que esse vídeo vai servir tanto pra quem já conhece a história, quanto pra quem ainda não conhece, tá bem? Então, o filme de Um Lugar Bem Longe Daqui é uma adaptação deste livro, de mesmo nome, da Adélia Owens, que se tornou quase um best-seller instantâneo. Muita gente falou sobre esse livro, muita gente adorou esse livro. Tanto é que a Reese Witherspoon decidiu que ela queria adaptar esse filme através da sua produtora, adaptar esse livro, na verdade, em um filme através da sua produtora. E aí a gente tem, fazendo a protagonista do filme, a Daisy Edgar Jones. Você também já deve saber que a Taylor Swift adorou esse livro e decidiu compor uma música para a trilha sonora do filme que se chama Carolina. E por que essa música da Taylor Swift se chama Carolina? É o nome da protagonista? Não é. O nome da protagonista do livro e do filme é Kaya. Na verdade é Catherine, mas todo mundo chama ela de Kaya. Só que a história é ambientada na Carolina do Norte. Então a música da Taylor Swift se chama Carolina por conta disso. Vamos conversar um pouquinho então sobre a sinopse do livro e do filme, tá bem? Aqui, nessa história, a gente acompanha a Kaya, que é uma jovem que cresceu sozinha morando no brejo, no pântano de uma cidadezinha no estado da Carolina do Norte. E ela cresceu sozinha porque a família dela toda a abandonou. Então a mãe foi embora, os irmãos aos poucos foram embora, o pai eventualmente foi embora, todo mundo abandonou ela ali. E ela cresceu morando na casa que era da família, sozinha, desde pequena, precisando aprender a sobreviver sem a ajuda de quase ninguém. E por ela ser uma menina mais excluída, que morava lá no brejo, que era um lugar onde ninguém da cidade gostaria de morar, ela também sofreu muito preconceito, então ninguém da cidade a aceitou, ninguém da cidade a ajudou, quase ninguém, né? Então ela acabou se tornando uma lenda ali em Berkeley Cove, eu acho que é esse o nome da cidade. E ela se tornou, a menina do brejo, e histórias de mistério e suspense foram contadas em relação a ela, sendo que ela era só uma garota normal. E aí, em determinado momento, anos mais tarde, né, depois que ela já cresceu, já se tornou uma mulher adulta, ela acaba sendo acusada do assassinato de um cara chamado Chase Andrews, que morava ali na cidade. O Chase Andrews ele é encontrado morto logo no início da história, no início do livro e no início do filme também. E aí, logo também, a Kaya é acusada por essa morte e a gente acompanha quase que de trás pra frente, mas de forma intercalada, essa história, né? Os momentos do tempo em que essa história tá sendo contada. Essa é uma história longa, porque a morte do Chase Andrews acontece ali em 1969. Mas a gente precisa voltar no tempo, anos antes, pra entender quem é a Kaya, o que aconteceu na vida dela. E aí o livro faz muito isso. O livro começa em 69, volta no tempo, e aí ele vai, de vez em quando ele volta em 69, mas ele vai contando a história da Kaya quase em ordem cronológica, né, contando pra gente os acontecimentos principais da vida dela, pra gente entender quem é essa personagem, de onde ela veio e tudo mais. E aí a gente tem um filme que acaba contando essa história do mesmo jeito. Isso é um problema, porque na minha opinião, esse tipo de narrativa funciona no livro, funciona em livros de forma geral, mas não funciona muito no audiovisual. Vamos por partes que eu tenho várias coisas pra dizer. Então assim, o primeiro ponto pra mim é que o filme ele acaba sendo muito linear. E aí ele não tem picos de emoção. Quando a gente vai assistir um filme, não interessa o gênero desse filme. A gente precisa de momentos ali onde a história tenha picos de tensão, de emoção, onde a gente sinta sentimentos. É pra isso que a gente consome audiovisual. E aí, enquanto você assiste ao filme,
ele acaba tendo uma sensação... Ele é muito linear em termos de contar a narrativa, mas eu falo linear mais no sentido de, tipo, não ter ondas de emoção, não ter momentos impactantes. É um filme que não tem emoção na maior parte do seu tempo. No final do filme, eu me emocionei em algumas cenas, em alguns momentos. Mas no restante do filme, não. Porque falta tensão. Então a gente acompanha. E olha que doido, né? A gente tem um filme que começa em 69, vai voltando no tempo, e aí tem momentos em que ele volta pra 69. Então 69, anos antes, 69, anos antes, 69. Acontecimentos antes da morte do Chase. A gente vai intercalando dessa forma. E aí quando a gente tá em 69, a gente vê cenas ali da Kaya sendo acusada e depois sendo também julgada por esse crime. Então a gente tem cenas do julgamento e nem essas cenas conseguem trazer a emoção e a atenção que o filme precisava. Porque cenas de julgamento em qualquer produção, normalmente, são compostas ali por grandes discursos e grandes revelações que transformam o caminho das coisas, que mudam o caminho das coisas. Isso não acontece aqui. Sempre que uma evidência é mostrada, sempre que alguma nova informação é trazida, isso não tem o impacto que o filme poderia ter. Eu acho que uma questão do filme é que, na maior parte do tempo, ele tenta ser mais uma história de romance do que uma história de mistério. Só que acaba não conseguindo fazer nenhuma das duas coisas direito. Detalhes importantes do julgamento da Kaya, que acontece ali em 1969, que é o nosso presente na história, são explorados no livro, mas no filme são só pincelados. Eles aparecem, mas você não entende muito a complexidade daquilo, então não faz muita diferença. E aí a gente já vê uma outra cena, então o mistério mesmo não tem uma construção de tipo, começa mais tranquilo, ele vai crescendo até chegar ali em grandes momentos de reviravolta e de impacto. O filme não tem isso. E o romance por si só também não consegue envolver a gente. E não consegue envolver a gente porque o filme parece uma colagem de momentos do tempo e não uma narrativa fluida. O filme é bastante fiel ao livro, só que como eu disse, no livro isso funciona. A gente tem um livro que tem capítulos curtos e que em todo começo de capítulo coloca ali a data em que aquele capítulo se passa e vai construindo a sua narrativa assim. E aí também o livro tem várias páginas, você sabe que você vai dedicar mais horas a se aprofundar nessa história. No filme, as cenas vão passando e daí de uma cena a gente já muda pra outra e a gente não sabe direito em que momento do tempo a gente tá e as coisas não se constroem de uma forma fluida. É cena atrás de cena, que na maior parte do tempo parece simplesmente uma colagem de memórias, assim. E não é disso que um filme é feito, né? Eu acho que é isso, assim. O filme ele é muito fiel ao livro, mas não do jeito certo. Eu acho que o filme tinha que ter encontrado um outro jeito de adaptar essa história, que talvez não fosse tão fiel assim, mas que conseguiria trazer uma fluidez pro audiovisual. O audiovisual e a literatura são dois meios, duas mídias completamente diferentes. Você precisa encontrar ali a forma de contar uma mesma história de duas maneiras diferentes. E eu acho que a adaptação não consegue fazer isso. É uma adaptação muito fiel, mas nesse caso isso acaba sendo um problema, porque o livro tem essa especificidade de capítulos curtos e de mudar de um ano pro outro. E aí no filme a gente não consegue perceber isso, porque no filme não tem especificando o ano em que as coisas estão se passando. E aí tem um outro problema, que é o fato de que a gente tem ali crianças interpretando os personagens na primeira metade do filme, mas quando chega o momento dessas crianças, que no caso são os personagens da Kaya e do Tate principalmente, virarem adolescentes, a gente já tem os atores que fazem eles adultos também aparecendo aqui no meio. E aí é muito difícil comprar que a Daisy Edgar Jones e que o Taylor John Smith, respectivamente com 24 e 27 anos de idade, tem ali 15 e 16, 17 que seja. É quase impossível de acreditar. Então às vezes tem cenas dos dois em que eles estão ali na adolescência mesmo e o personagem do Tate, que não é o Chase, é outro personagem, tá falando que tá prestes a ir pra faculdade e você não consegue acreditar que aquilo é real, que ele tem realmente idade de estar prestes a ir pra faculdade. Ainda mais, eu sei que assim, produções estadunidenses principalmente costumam colocar adultos no papel de adolescentes por uma questão contratual, de leis do audiovisual infantis mesmo,
mas funciona às vezes, porque normalmente esses adultos que estão interpretando adolescentes estão ali inseridos num ambiente escolar. Então tem esse cenário, tem esse pano de fundo, né? Tem outros jovens ali usando uma mochila, indo pra escola e falando coisas da aula. O que não é o caso de Um Lugar Bem Longe Daqui, porque a gente não tem cenas na escola, a gente vê os personagens, teoricamente são adolescentes, interagindo no brejo, no pântano, na floresta, na mata. E aí é impossível de acreditar que eles têm mesmo idade de adolescentes. Então a passagem do tempo também não ajuda a gente a sentir a história caminhando, porque era pra ter uma grande passagem de tempo ali, entre o meio do filme e mais pro final, mas os atores estão quase iguais e também não tem uma caracterização boa o suficiente pra diferenciar esses dois momentos. A gente não consegue sentir as coisas acontecendo aos poucos e tudo parece, como eu disse, uma colagem de cenas e uma colagem de memórias. E é muito triste, porque eu gostei bastante do livro. Gostei mesmo, assim. No começo, ele é bem descritivo, ele tem algumas questões que me incomodam. Esse não é um vídeo sobre o livro necessariamente, né? Mas eu gostei muito da ambientação e eu gostei muito do final também do livro. Foi uma coisa que me deixou surpresa e, enfim, a resolução eu acho boa dessa história. E por isso o filme tinha tanto potencial, né? Porque ele tem uma boa história, mas ele não consegue chegar exatamente onde ele deveria chegar pra contar essa história com a mesma força que o livro conta. Não me entendam mal, não foi horrível de assistir o filme. Não passou devagar pra mim, são 2 horas de filme, não foi torturante assistir a esse filme. Mas quando a gente olha de forma crítica, que é o que eu me proponho a fazer aqui nesse tipo de vídeo, é inevitável perceber esses problemas e identificar como as coisas deveriam e poderiam ter sido feitas diferente. Um lado bem positivo pra mim é que, enquanto eu lia esse livro, eu tinha muita dificuldade de visualizar as coisas. Eu não sou uma pessoa muito visual quando eu leio, não consigo imaginar exatamente as descrições que estão sendo feitas, mas aqui acho que era ainda mais difícil porque a gente está trabalhando com o pântano, né, o brejo de cenário de um lugar que eu não conheço e com várias descrições de plantas e de aves, de animais e não sei o que, né. Toda essa pegada faz muita parte do livro, principalmente porque a Delia Owens, que é a escritora, ela é uma escritora de biologia e zoologia, né. Esse é o primeiro romance dela, o primeiro livro de ficção, né, que ela escreveu. E uma coisa que eu gostei muito em relação ao filme foi poder enxergar as coisas que eu tinha lido ali expostas na tela. Acho que isso é o mais legal. Então quem lê o livro talvez goste bastante de assistir ao filme justamente por isso, porque dá pra visualizar os ambientes e o brejo é quase um personagem dessa história. É muito importante pra essa história, né? E a gente vê ali isso sendo mostrado, e a gente vê algumas das cenas que são importantes pra narrativa toda. Só que eu sinto que a gente não entende apenas assistindo ao filme o peso que o brejo tem pra essa personagem, pra essa história. Da mesma forma que o filme não consegue colocar o peso também no mistério. Tem várias coisas que agora eu fico pensando assim, nossa, aconteceu isso no livro e é mencionado no filme, mas não é explicado. E a revelação do mistério também no final deixa as coisas muito soltas. Não tem uma revelação impactante e uma conexão dos acontecimentos pra explicar de fato o que aconteceu, porque o filme acaba focando no romance. Enquanto, na verdade, essa é uma história sobre abandono, essa é uma história sobre preconceito, essa é uma história sobre um mistério e uma morte, e essa é uma história também sobre natureza. E todos esses pontos que fazem essa história ser tão rica são pontos coadjuvantes ao longo das 2 horas do filme. Essa foi a impressão que eu tive enquanto eu assistia. E é isso, acho que essas eram as informações que eu tinha separado pra compartilhar com vocês em relação às minhas opiniões sobre o filme. De novo, eu acho que se você ler o livro é super válido você assistir, porque agrega de forma visual na história que você já conhece. Acho que se você não lê o livro, é provável que você sinta a falta de aprofundamento em várias coisas. Se você leu, você também vai sentir essa falta, porque ela existe. Mas quem lê o livro vai ter uma bagagem de construção de história maior, que vai transformar essa experiência de assistir ao filme numa experiência melhor. Foi a impressão que eu tive, essa é a minha opinião, essa é a minha crítica. Se vocês gostaram, deixem um joinha. Se vocês já assistiram ao filme ou leram o livro, me contem aqui embaixo o que é que vocês acharam, pra gente continuar conversando.
tá bem? Obrigada por terem me assistido, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que estão querendo ver ou que já viram Um Lugar Bem Longe Daqui. E é isso. Um beijo grande e a gente se vê numa próxima.